programa de entrevista com pequenos empresários de Bauru e região, apresentado por Felipe Cavalieri. Oferecimento: TED Marketing, a agência dos pequenos negócios. Está começando. Fala galera, beleza? Começando mais um TEDcast aqui na área. Felipe Cavalieri, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify, não esquece de curtir. O pessoal está assistindo os nossos vídeos, mas não estão curtindo. Pessoal, por favor, curta aí o conteúdo, compartilhe com quem vocês conhecem e podem se interessar. O TEDcast ele é um programa voltado para as pequenas empresas e para o microempreendedorismo aqui da cidade de Bauru e região. Eu sempre recebo aqui convidados importantes e hoje, mais uma vez, não vai ser diferente. Eu estou recebendo aqui o Dr. Lucas Falco. Tudo bom, doutor Lucas? Olá, tudo bem? Como é que vai, Felipe? Beleza, Lucas. O Lucas é uma pessoa próxima aqui, é um familiar, é um primo nosso, dentista, especializado em implantodontia, né, Lucas, há alguns anos. E ele vai falar pra gente um pouquinho da experiência dele como dentista aqui na cidade de Bauru, através do seu consultório odontológico particular. Vai falar um pouquinho sobre isso e também os desafios, né, Lucas, de você ter o seu próprio negócio, montar a sua própria empresa e batalhar aí como todo pequeno empresário para conseguir um lugar no sol. Obrigado por você vir aqui no estúdio conhecer. Eu que agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado, viu? Vamos ver como que vai rolar aí as perguntas. Vou só pedir para você chegar um pouquinho mais perto aí do microfone. Pode trazer ele para você. E assim, a gente sabe que a nossa conversa aqui ela é bem informal, viu, Lucas? Você não precisa ficar preocupado, que a conversa é bate-papo. É uma oportunidade também de você falar com os seus pacientes com um pouquinho mais de tranquilidade, sem estar com eles com a boca aberta ali conversando. Eles podem me responder contrário deles, né? Os seus pacientes podem conversar aqui pelos comentários, né? Porque lá quando o cara você conversa com o paciente tá com a boca aberta, ele só consegue... É bom que ninguém discorda de mim, né? E dentista, você sabe, né, cara? A gente tem medo de ir no dentista, né? Ainda mais quando é implante, né, cara? A gente tem aquele receio de cara de fazer um tratamento porque achar que vai doer pra caramba. E já mudou bastante as coisas, né? Sim, com certeza. Rola que há uma experiência prévia do paciente, pode ter sido por outra pessoa que falou, pode ter sido por um parente, e é muito difícil quebrar isso, né? Às vezes, até as próprias crianças, quando são pequenas, pegam uma experiência do pai, da mãe conversando, e começam a falar que doeu, e que teve problema, e que aconteceu isso, e foi terrível, e as pessoas vão internalizando isso, e é muito difícil quebrar isso. As pessoas já vão meio que no início já com um escudo, né? Com uma armadura já, como se fosse uma briga, né? Você já é o dentista, você já é o oponente deles, então é difícil quebrar. Ainda bem que você atende mais pessoal com mais idade e tal, você não pega tanto criança, né? Ou você atende criança lá também? Eventualmente, mais os parentes dos próprios pacientes que pedem, confia na gente e pede, mas é que eu não sou pediatra, mas eu atendo eventualmente algumas crianças, sabe? Legal. E você tem feito, principalmente, trabalhado com implantes, né? Você atende, o seu consultório fica ali no Meridota, é isso? Isso, no Meridota. Uma quadra para frente do mercado do Confiança ali. Bem localizado. Isso. E faz muito tempo que você tá trabalhando ali? Faz. Eu estou na região já faz 10 anos já. 10 anos? Faz tempo. Caramba. E os tratamentos que você consegue executar lá, eu fiquei sabendo que você falou em off pra mim que tá pensando fazendo uma mudança, né? Ali também, né? Pra fazer uma ampliação, é isso? Sim. Já pro fim do ano a gente planeja mudar de endereço para um lugar que é maior, né? Eu vou sair um pouco da avenida ali, mas eu vou estar num espaço maior, com mais salas, enfim, dar mais conforto ali pra galera. No térreo, o pessoal... Onde eu trabalhava era piso superior, né? Então o pessoal queixava muito de escada, questão de cadeirante. E a gente está mudando aí para acomodar melhor a galera e a gente também, né? Entendi. Essa questão da acessibilidade as pequenas empresas têm se adaptado, né? Porque realmente é um direito até da pessoa com deficiência ter acesso. Mas a arquitetura naquela época, né, não pensava nisso, né? Agora com uma possibilidade aí de mudança de prédio, você já está preocupado com isso, eu acho bem legal. A acessibilidade é importante e também o pessoal queixa muito, né? Que os pacientes vão passando para a gente vai tentando adequar na medida do possível e agora deu para a gente dar esse
esse pulinho, esse salto aí para acomodar melhor o pessoal. E me fala uma coisa, Lucas, você é formado aqui em Bauru mesmo? Isso, eu sou formado aqui da USP, de Bauru. E eu fiz também especialização também em Bauru aqui. Eu sou formado aqui na USP, né? Já faz aí, vai para casa de 10, 11 anos já. E depois eu fiz especialização aqui também, cursando e trabalhando. Desde o começo eu já fui para a parte clínica. Então, desde que eu me formei, eu já estou aí botando a mão na massa já. E imagino que é por vocação, né? A gente, como eu falei aqui, o Lucas é um familiar, então a gente acompanha já desde pequeno, né? A gente vai nos aniversários de família, a gente já vai se encontrando. E convidei ele aqui para vir no TEDcast porque respeito muito o trabalho do Lucas, acompanho de longe. Ele é até dentista da minha família aqui, meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo faz tratamento com ele. E assim, eu queria que você compartilhasse também com a gente, Lucas, um pouco desse percurso, né? Já são 10 anos, né, trabalhando na área, e todo dentista, ele é uma empresa ambulante, né? Eu observo assim muita preocupação de quem está começando faculdade, quem está fazendo curso agora, de saber que caminho trilhar. Você já trilhou o seu em uma parte, né? Tem muita coisa ainda para rolar, mas o que você poderia compartilhar dessa sua trajetória de 10 anos já atendendo paciente? Certo, você diz no sentido de carreira ou no sentido de empresa? Como dentista ou como empresa? Porque tem dois segmentos aí, né, que a gente pode... Eu acho que principalmente como empresário. E claro que isso passa também pela sua formação, porque você vai fazendo uma coisa com a outra, né? Mas assim, a experiência que você tem para compartilhar com a gente na questão de, primeiro, formação, acho que é importante, né? Entender. E depois, como foi dar esse passo adiante, que é montar o seu próprio consultório, que acho que é o desejo de todo dentista que está começando. Então, porque inicialmente há uma preocupação maior com a parte operacional, assim. Você tem que entender muito bem o que você está fazendo, né? Por mais que você tenha, durante a faculdade, a gente tem as clínicas, então a gente bota a mão na massa, vamos falar assim, a gente atende lá na FOB, a gente atende pacientes do SUS, no caso. Então, desde lá, segundo, terceiro ano, a gente já está colocando a mão na massa. Mas é diferente você atender um paciente na faculdade, num paciente particular. Vamos dizer assim, que você tem uma responsabilidade menor, um perfil de pacientes menor, uma eficiência exigida melhor, né? Menor no caso, né? Então, quando você passa isso e migra para um paciente particular, já é outro cuidado, já é outra responsabilidade. E você começa a sentir essa pressão. Então, há uma necessidade de se estudar muito, a gente conversa muito, até com o pessoal mais experiente, discute casos com amigo. Então, isso é muito importante na parte de odontologia, eu acho que é fundamental, na verdade. Porque tem coisas que nunca são discutidas na parte teórica. Você pega um caso ou outro que tem alguma coisa... Até hoje, cara, faz 10 anos que eu atendo, às vezes eu pego um caso que eu falo, meu Deus, eu nunca vi isso na vida. E não é um negócio tão raro. Ou nunca aconteceu isso. Ou você fez em 10 anos a mesma coisa, chegou em um, não deu certo, cara. Biologia é uma coisa, não é matemática. Então, isso gera uma certa apreensão em quem está recém-formado, né? Aí, depois disso, você vai ganhando mais confiança, enfim. E essa parte operacional, você está sempre estudando, sempre fazendo curso. E aí, começa a pesar, eu acho que com o tempo, a parte em si, empresa, né? Porque quanto mais tempo você demanda para a parte operacional, menos tempo útil rola para a parte empresa. E quando vai tendo essa migração, porque no começo você tem, vamos falar assim, você tem mais tempo, né? De começo, vamos falar a realidade aqui, atendia 1, 2 pacientes, às vezes ficava dormindo na cadeira, 1, 2, mexendo no celular, vendo alguma coisa, estudando, mas, cara, você fica parado, você não consegue encher a agenda. Vou falar mais ou menos o meu número, talvez a realidade de outras pessoas seja diferente. Eu demorei, sei lá, 1, 2 anos ali para poder estar enchendo a agenda, sabe? No começo, a secretária ganhava mais que eu, que tudo que entrava ia para empresa, ia para materiais, né? Que também é outra questão. Tem muitas... Estou me estendendo muito. Não, manda bala, manda bala. É assim tem que muitas questões na parte de montar estrutura, porque é muito caro, né? Para o dentista estar comprando uma cadeira. Você é recém-formado, você vai comprar uma cadeira de, sei lá, 30 mil ali, cara. Você não tem nenhum carro, você acabou de falar, você não tem nenhum carro que vale isso, você tem que fazer sua cadeira, só que é seu ganha-pão, né?
Então, administrar isso é muito complicado e acaba virando um turbilhão. A hora que você consegue encaixar isso, aí vai aumentando a sua demanda. Então, a hora que você conseguiu estruturar, tudo é consultório, ar-condicionado, autoclave, raio-x, você sempre quer comprar coisa melhor, sempre tem coisa nova saindo, o que você comprou fica desatualizado, isso aí vai virando um bololô. Depois de um certo tempo, aí você tem uma demanda grande de paciente, aquilo que você sonhou, queria, e aí você tem que dar conta disso, entendeu? Porque eu estou colocando dentro de um contexto, tudo que eu falei agora não entra a parte gerencial de empresa, né? Porque você precisa ter tempo para isso, para organizar, caixa. Então, assim, você não tem a menor ideia do que está rolando, você está sobrevivendo, você está pedalando. Agora, para partir para uma parte empresarial, é um salto, né? É uma percepção nova. E é o que a gente estava conversando agora há pouco. Ninguém aprende isso na faculdade, porque já é muito se aprender. O odonto já é muita coisa, cara. Assim, para você encaixar em 4, 5 anos ali tudo que você tem que saber. E assim, como área de saúde, é aquele por princípio e em princípio. Você é um ser humano, mas você não pode errar. Se você errar, você tem que resolver o mais rápido, mais eficiente aquilo. Porque você está lidando com um ser humano, você está lidando com a saúde de alguém, entendeu? Então, tudo isso gera um encargo, uma responsabilidade, né? Agora, a gente vai sempre em processo, a gente sempre vai adaptando, e eu estou ainda nessa jogada de estar ainda focando mais no empreendedor, e ao mesmo tempo eu sou o braço da empresa, que é o cara que mete a mão e que trabalha e faz o que precisa fazer, né? Quando a gente é pequeno, microempreendedor, às vezes você não vai ter um funcionário disponível para manutenção, cara. Às vezes você está na correria, se o técnico demorou para voltar, você se vira, arruma rapidinho um compressor para você não ficar na mão. Diferente de uma grande empresa, vai ter um cara lá de plantão, às vezes até eu chamar um técnico para arrumar uma cadeira, sabe? Eu acabo perdendo, sei lá, 6 horas de atendimento. Cara, isso é custo. Então, você às vezes se vira numa coisinha ou outra, mas o certo é estar gerenciando, porque você não consegue fazer tudo, né? Aí você tem secretária, você tem técnico, aí você tem que comprar materiais, são muitas tarefas juntas e ainda tem a parte gerencial, a parte financeira. Esse é o nosso desafio aí. Acho que eu acabei me estendendo um pouco. Não, cara, eu achei maravilhosa a sua explanação é essa. A gente pode segmentar, tem muita coisa que dá para falar disso, mas senão fica muito longo aí. Acho não, que... senão sabe o que acontece? Meu medo... O meu medo é só o cara pensando assim, não, pensando bem, acho que eu não vou fazer isso não. Sabe que teve uma vez eu tava numa fase meio difícil aqui na agência, né? E aí eu tava vou falar o português rasgado, eu tava com o saco lá na lua já, né? Aí eu postei, eu acho, no perfil da agência ou no meu pessoal, não lembro agora, certo? Mas eu postei assim, tipo, o pessoal tá achando que é moleza, a galera tá achando que é tranquilo, o pessoal falando pra empreender, que tinha que ser empreendedor, não sei o quê. Falar aqui o que é ser empreendedor, né? Aí uma cliente minha, ela era da área de imóveis, ela falou, Felipe, não posta mais isso não. Eu falei, por quê? Ela falou assim você desestimula a gente. Falei, não, então peraí, deixa eu mudar o discurso aqui. Não, gente, temos que acorde com um bom humor e tal. Mas, cara, o que você falou aqui é o retrato da realidade. Você tem que bater o escanteio e correr para cabecear quando você resolve montar o seu próprio negócio. Agora, tem a opção, na sua área também tem essa opção, né, Lucas? Você poderia seguir por essa linha, mas você optou por outro caminho, que é você ir lá e trabalhar numa grande clínica, marcar os seus horários lá, atender os seus pacientes, virar as costas e ir embora. Sim. Né? Você tem essa possibilidade. Sim. Escolhas, mas são escolhas, né? Então, quando você opta por falar, não, peraí, eu quero a minha marca, eu quero o meu consultório, eu quero atender do jeito que eu acho que tem que ser atendido, sim. Tem um preço para você pagar também, que é esse rolê todo que você falou aí, né? Sim, sim. E isso é muito importante, né? Você jogar você no seu trabalho, o jeito que você gosta, até a sua visão de mundo se manifesta através do seu trabalho. Porque assim, eu tenho o meu trabalho é uma ferramenta, mas eu tenho um objetivo além de ganhar dinheiro ali, sabe? Tem a parte humana do negócio, né? De estar ajudando as pessoas. Porque assim, Lucas, você atende de graça, você está falando que você vai ajudar? Não, não é isso, não é trabalho voluntário, mas eu penso que só de fazer o seu trabalho bem feito de uma forma humana e íntegra, cara,
eu acho que você já está ajudando uma sociedade. Você sendo um cara reto, transparente, fazendo bem seu trabalho e focando primeiro no... Vamos falar assim, eu falo ajudar é meu jeito de falar, resolver. Eu resolvo problemas de pessoas. As pessoas vêm com problema, cara. Tô com dor de dente, meu dente está feio, eu não consigo comer, eu preciso encaixar, eu tenho isso para gastar e eu quero comer direito, entendeu? Então, assim, cara, eu resolvo problemas, entendeu? E só de eu resolver os problemas da pessoa, e eu acho justo eu receber por isso também, entendeu? Primeiro eu resolvo o problema, depois eu recebo. Agora, se você entra num outro lugar, você vai entrar na pegada daquilo. E, às vezes, as pessoas não pensam assim. E não estão erradas. Às vezes, o cara pensa comercialmente, fala assim, não, nós temos que lucrar, lucrar, lucrar. Só que, assim, não é tão minha pegada agora. Acho que talvez uma coisa mais mista. Não estou acusando isso, não, mas... Você vai participar de uma empresa, você vai ter que se adaptar do jeito que a empresa é. Se você não quer, monta a sua. É bem por aí, é bem por aí. Mas isso que você falou, eu acho que não, eu já tive essa crise existencial aí que você está falando também. Tipo assim, cara, trabalhar é quebrar o galho de alguém, seja em qualquer área, né? Bom, imagina você chama lá o cara para reformar o teu banheiro, o cara tá te ajudando, porque senão você tá com o banheiro todo quebrado e você não dá conta de arrumar o banheiro. Só que assim, todo mundo tem que receber o valor justo para fazer aquilo. Até mesmo para você depois ter uma responsabilidade social, que é algo que está sendo muito discutido nas empresas, que é o próprio cliente já percebeu que não dá só para você comprar e a empresa só lucrar. Isso aí é muito banal. Então, o que o cliente está falando? Porra, essa empresa aqui tem responsabilidade social, essa empresa aqui levanta uma bandeira que eu concordo, de ecologia, de apoio aos animais, de apoio ao idoso, de apoio às crianças. Isso é o lance da responsabilidade social. E você só consegue também fazer isso se você tiver algum lucro. Com certeza. Não é? Então, tipo assim, como é que eu vou lá e vou apoiar o esporte, sendo que eu não tenho dinheiro pra apoiar nada? Não tenho nem pra mim. Entendeu? Então, é meio que dos couros sai as correias, né? Nossas avós sempre falaram essas coisas, né? No sítio, o pessoal fala assim, do couro sai as correias. Então, tipo, né? Tem que fazer valer, né? Eu acho que isso que você falou aí faz muito sentido, cara. O pessoal, às vezes, acha que a saúde é cara, mas a saúde é cara mesmo, né? Comprar produto de saúde, atender, todos os equipamentos de odonto são muito caros. Não tem como você fazer também tudo muito barato, né? Sim, porque você está comprando o tempo também da pessoa, o estudo da pessoa, né? A dedicação da pessoa, a atenção, né? As pessoas querem reduzir, porque, na verdade, eu nem julgo, porque muitas vezes a pessoa não tem uma visão empreendedora. Você só tem noção de valor agregado, de falar assim, nossa, ó, isso aqui vale isso, se você já teve nessa área de empresas, porque senão o cara não tem noção que, ele não fica pensando que a pessoa gastou com secretário, com aluguel, ele não mensura custos, então é muito banalizado ficar desfazendo do valor que as pessoas cobram, né? Então, a gente tem que ter paciência e ver que, geralmente, quando a pessoa é mais empreendedora, tem um negócio, ela tende a valorizar mais o tempo do outro e o valor agregado dos produtos, entendeu? Ela tem uma noção, fala, puta, ó, isso aqui custa isso, então esse valor tá bom ou não tá bom, entendeu? Aí já tem mais bom senso. Tipo assim, exemplo, o cara falou assim, eu tô cobrando R$1.000. O cara sabe que não é R$1.000 que ele põe no bolso, né? Sim. R$1.000, R$800 às vezes é custo. Exato, e ele tá pondo 200 no bolso. Exatamente, é que o cara já faz essa conta, né? Agora outras pessoas não têm a menor noção e o julgamento vem, né? Mas, cara, esse lance que você tava falando, né? Você hoje tá lá com uma clínica, tá aumentando, né, a capacidade dela. Tem todos esses detalhes que você comentou aí no primeiro bloco. E cara, o que tá te motivando a ampliar a empresa, mesmo sabendo que tem tudo isso aí para fazer, que nem você falou? Então, eu tenho um propósito dentro disso também. Vamos falar de uma parte positiva, também, que há muitas coisas boas também dentro da odontologia. Quando a pessoa gosta do serviço, ela tem uma alegria em ver aquilo realizado, entendeu? Não é só a parte monetária. Então, fez um tratamento, foi legal, a pessoa gostou. Ou assim, nem que a pessoa nem te elogiou, mas você fala, puta, cara, que trabalho da hora que eu fiz. Então, acho que rola uma satisfação nesses termos também, né, cara? E a gente tem que fazer o que a gente gosta, não tem jeito, né?
não é escolher o caminho mais fácil. Acho que não tem muito essa de caminho mais fácil. Cada escolha tem um pesar. Que nem você falou, não adianta a gente ficar reclamando, cara. Tem outras opções. Você podia estar trabalhando para uma empresa, você teria, vamos falar assim, não vou colocar peso nas coisas, porque não vou falar que empresa é fácil e empreender é difícil, porque tem cobranças dentro de empresa, mas a responsabilidade global, eu acredito que fique menor, porque vai ter alguém que vai ter vamos falar assim, um cargo acima de você que vai ficar responsável. Se for só você, é você e você, entendeu? Então, poderia se optar. Não adianta que nem a gente ficar só reclamando e falar assim, não, meu, então, cara, por que você não faz outra coisa? Você reclama e não faz outra coisa. Continua na mesma, não é? Não, tem o seu... Eu ouvi uma vez, agora com essas frases de Instagram, né, cara? Eu tenho umas páginas que eu sigo lá, acho muito legal. O cara colocou assim, reclamar é o jeito mais elegante de não fazer nada. O cara usou essa. Falei, cara, bem isso, né? Porque quando a gente está reclamando, a gente não está fazendo nada para mudar o cenário. E eu acho que é um pouco isso também que motiva as empresas, os profissionais, como profissionais liberais que eu falo, que entra aí médico, dentista, advogado, farmacêutico, enfim, um monte de profissionais que o cara fala assim, pô, cara, eu quero fazer diferente. E aí ele resolve montar. Aí você falou assim, às vezes não é nem pela grana, né? Porque você fala assim, pô, você vai gastar mais também, né? Você vai ter mais um móvel para administrar, mais um lugar para fazer. Só que aí é aquela lance que você falou da satisfação pessoal, né? Você que é dentista, sonha, é aquele cara que você tem que já conversa com você olhando para tua boca, né? O dentista. Aí o cara vai lá e fala assim, porra, fiz um trabalho da hora, consegui comprar um equipamento que, nossa, isso aqui é o que vai dar um sorriso que eu queria, mas não estava conseguindo porque não tinha. Acho que é por aí, né? Tem essa satisfação. E agora, voltando para sua pergunta, que a gente vai devagando e começa a mudar do foco. A motivação minha para poder mudar, primeiro, foi conseguir um espaço meu, né? Que antes eu estava no aluguel, enfim, eu quis sair. Quis montar um lugar do meu jeito, entendeu? Então, quando se é alugado, fica mais restrito a isso. E ter, como eu falei, essas praticidades, essas facilidades, um lugar mais bem estruturado. Porque, queira ou não queira, o nosso local de trabalho também é conforto para nós, Sim. né? Você trabalhar num lugar legal, sabe? Bem estruturado, não é só para os pacientes, não é só valor convertido. Você fica fazendo só conta também, né? Então, nossa, eu vou investir para entrar lá, o valor vai voltar. Muita coisa não volta, cara. Algumas coisas Mas e minha qualidade de vida? Se eu quero morar num lugar legal, porque eu também não posso querer trabalhar num lugar legal? É a questão da satisfação pessoal. E também acho que tem um lance também do que você falou, faz 10 anos, né? Eu gosto de pensar assim também, o que eu fiz nesse período, né? Tipo, às vezes a gente se sente um pouco frustrado e fala, nossa, faz 10 anos eu tô no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Deixa eu dar uma chacoalhada, né? Tem um pouco isso, né? Tem um movimento, né, cara? Senão você fica se sentindo meio estagnado. Porque a gente trabalha num lugar... Você também, pô. Você trabalha numa salinha, num cubinho. Você fica limitado. Você não trabalha andando. Outros trabalham viajando. Tudo bem. A nossa alegria é que rodam pessoas, né? Pra não ficar tão monótono. Aí vem um, conta uma história, outro conta outra história. Vai dando uma movimentada. Uma aliviada, é verdade. E é exatamente isso, né? Você faz você vai fazer é igual aqueles... A gente, fim de ano, faz muito isso, né? Fala assim, nossa, cara, como foi o ano que passou? Você tem que ficar fazendo essa retrospectiva. Aí você dá uma movimentada, dá uma mexida na vida, porque senão fica um negócio muito sistemático, né, cara? A gente vai desanimando. Você vê, a gente luta pra conseguir Esse papo tá ficando um papo filosófico. Eu gosto. Chamar aqui, fazer umas anotações do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, trazer os caras aqui. Porque realmente, né, cara, a gente fica buscando um conforto, um lugar e tal, não sei o quê. Depois, quando você finalmente consegue, você fala, não, tá meio parado, deixa eu confundir um pouco as coisas. A gente é um ser difícil de entender, né? Mas falando de ações práticas, né? Que tipo de procedimento agora, com a nova clínica, você vai conseguir oferecer para os seus pacientes lá no novo espaço? Tá, no novo espaço eu vou contar com 2 cadeiras, então eu consigo também estar colocando outros profissionais para fazerem outras coisas ao mesmo tempo. Então, preciso de uma urgência, às vezes eu estou com uma cadeira ocupada, eu já consigo
tá gerenciando para outras e atendendo o pessoal de maneira mais eficiente, entendeu? Às vezes fica um pouco mais restrito em questões de espaço físico. Em termos de estrutura, totalmente renovada, a gente entrou com materiais novos, a gente está com bomba a vácuo, compressores novos, sabe? Um espaço diferente, mais iluminado. Então, assim, a gente agrega em qualidade, tá? Em termos de procedimentos novos, não. Hoje você faz que tipos de procedimentos exatamente lá? Eu trabalho com implante, tá? E eu trabalho com cirurgias, geralmente terceiros molares, cirurgias mais complexas, né? Hoje eu tenho minha clínica, né? Que eu trabalho com geral, de uma certa forma. Tem outros profissionais que fazem alguns procedimentos, porque, né, a gente não faz tudo, né? Não tem como as pessoas fazerem tudo, né, bem. Então, algumas coisas eu encaminho para outros profissionais, eles vêm até a minha clínica. E eu também faço um rodízio. Então, o que acontece? A parte mais específica de implante e cirurgia, tá? Cirurgia geralmente é siso, machifoplastia, tá? Depois a gente pode até explicar melhor sobre isso, mas esses procedimentos eu até vou até outros consultórios e faço. Então, eu faço esse rodízio. Então, às vezes, alguma coisa mais específica, que são procedimentos de ticket maior, né? São procedimentos assim, que compensa, vamos falar assim, bem diretamente, empreendedor, compensa para mim sair do meu espaço, porque para você atender por porcentagem, você tem seu próprio espaço, tem que ser um ticket maior para você sair do seu espaço. Claro. Senão, não compensa você sair. Eu tenho clínica montada, então, no caso, eu faço outros consultórios, faço mais 4 consultórios, que eu faço só essa parte de implante e cirurgia. E aí é a dança das cadeiras. Enquanto eu vou para o outro lado, outros atendem na minha clínica para a gente poder gerenciar tudo isso. Então deixa eu ver se eu entendi. Na sua clínica, você faz o procedimento de implante também. Sim. E você faz esse trabalho na clínica de outros colegas. Sim. Que, por exemplo, você pega lá um colega que é orto, não faz cirurgia, você vai lá e opera na clínica dele. E agora, com essa nova estrutura, você pretende fixar mais na sua clínica ou você vai manter esse mesmo rotina com uma cadeira a mais para receber esses colegas? Como é que é? A ideia é fixar mais lá, ter menos essa rotação, porque pra gente é mais eficiente, né? Sim. Do que tendo esse deslocamento, acaba rendendo mais os procedimentos, sabe? Você pode convidar, inclusive, esses pacientes para vir na sua clínica para fazer o procedimento lá. Sim, em muitos casos, tem dentistas que preferem mandar os pacientes até mim. Tá? Acontece, tem outras clínicas que ele prefere, né? Até por questão de logística, para facilitar, muitas vezes precisa de um atendimento rápido, não dá para você ficar deslocando para um lugar, tem uma horinha aqui, não consigo ir atender em outro lugar e voltar. Claro. Para ter uma maior eficiência mesmo. Essa é a ideia, né? Ficar um jogo mais rápido ali dentro da sala. E os procedimentos de implantodontia, para quem não está muito familiarizado, seriam a substituição de um dente que foi condenado, né, que teve que fazer a extração, e também para pacientes que perderam já boa parte dos seus dentes e precisa fazer uma restauração uma reabilitação mais completa, é isso? O implante ele vem quando o dente já foi perdido, né? Antes disso, tem outros meios de tentar salvar. Trata-se canal, faz coroa, dependendo, ou restaurações, de quanto desse dente foi perdido. Digamos que o implante é a última medida, quando já acabou tudo e teve que fazer a extração. E aí repõe, tem implantes unitários de um dente só, tem uma prótese do tipo protocolo, que são vários dentes fixos, né? Como se fosse uma dentadura parafusada, mais ou menos. E já repõe, por exemplo, dentes de uma boca toda, ou do hemiarco também. E todos esses procedimentos você consegue fazer na sua clínica? Faço todos, tanto a parte de cirurgia quanto a parte protética eu faço, porque eu sou implantodontista, eu mexo com os dois, no caso. Faço a cirurgia e faço a prótese. Que legal. Isso também ajuda bastante, né? Porque é o caminho seguinte, né? Você faz a instalação, para quem não pegou ainda a ideia, o implante é o pino, né? Isso. E o dente que a gente conhece, ele é a prótese, né? É a coroa, né? Sim, exatamente. O que fica visível é a parte que está fora. O implante fica totalmente dentro do osso, né? E é legal porque quando um profissional faz a cirurgia e o outro faz a prótese, fica sempre aquela briga, sabe? Cá entre nós, assim, né? Fala assim, putz, o pino tinha que ficar mais para cá. Aí o outro fala assim, não, mas estava difícil porque não tinha osso. Aí quando você faz tudo, cara, você não tem. Você já pensa no que vai estar lá na frente. Não tem como você brigar com você mesmo depois, entendeu? Então você já faz uma coisa pensando na outra e não
não tem conflito, sabe? Isso acaba sendo até bom, né? Porque você fala assim, poxa, vou criticar a mim mesmo, né? Deveria ter colocado esse pino um pouquinho mais pra cá, né? Mas... Uma autocrítica. Aí você vai aprendendo também, né? Porque você vê o desdobramento daquilo aí, fica um trabalho mais eficiente, né? Você planeja de trás pra frente. E aquilo que você retomando, né? Um pouco aquilo que você tinha falado, né? Eu acho uma das coisas mais... Tive oportunidade, né? De conviver muito tempo, ainda atendo empresas no setor de odontologia, né? Bauru, para quem não conhece, aqui no interior do estado, é um polo referencial mundial até em odontologia. E acho que uma das coisas mais legais de trabalhar na área que você trabalha é você ver o final do tratamento, né? Aquele sorriso que a pessoa estava guardando há 10 anos e não tinha aquele prazer, né? Até o músculo acho que fica um pouco retraído, não fica, Lucas? Sim, você perde a dimensão. É igual você vê uma pessoa sem dente, a boca dela murcha, cara. Toda a estrutura de mastigação fica alterada. Até ele demora para adaptar. A pessoa esquece como morde, parece uma coisa simples, né? Mas acontece muito. Sem os dentes você não tem referência de mordida. E é legal isso, cara. Nossa, é uma das partes mais satisfatórias ali. Você vê um antes e depois. E assim... Você mexe com o sonho da vida das pessoas. Isso é muito comum. A pessoa chega, doutor, o sonho da minha vida é poder sorrir de novo, é poder comer de novo. Eu estou faz anos ali, não sei por que não julga as pessoas porque foi perdido os dentes, ou qual condição que fez com que ela não realizasse esse sonho antes. Às vezes pode ser financeiro, às vezes pode ser saúde, ela não consegue operar, enfim, mas... Quando isso se realiza, é muito gostoso, cara. É a maior satisfação também. Eu acho um negócio meio mágico aqui. Faz 10 anos que eu faço isso, mas, a pessoa não tem nada, e aí depois você vem e faz um negócio parafusado, consegue mastigar, sorrir, enfim. Tá saudável, é muito bacana. Eu gosto. Me sinto realizado na minha profissão. Não, eu acho que tem todo motivo para estar, porque a gente que não é da profissão já consegue se emocionar com isso, né? Porque, nossa, eu lembro de prótese, né, que era uma coisa mais comum. Implante é relativamente algo moderno, né, mas eu lembro dos minha bisavó, da nossa bisavó, que não tinha dente. A gente lembra eu lembro da nossa bisavó assim, já sem dente, sem nenhum dente. E aí hoje você vê um pessoal de idade, né, assim com um sorrisão e tal. Aí eu falo, cara, né, será que a Bisa, se tivesse uma oportunidade dessa, não poderia ter um sorriso bonito desse e tal? A gente percebe o quanto isso faz falta, né? É uma qualidade de vida melhor, né, cara? Muita gente também evita interação social por causa da falta dos dentes, né? Você vai pensar uma pessoa com idade avançada, que já não está aposentada, a vida já ficou pacata, entendeu? Então imagina ela não poder, sei lá, ir na igreja dela, ir no clube, porque ela tem vergonha dos dentes dela, né? Então, assim, rola um efeito psicológico imenso. E aí essa pessoa pode até adquirir uma depressão. Pessoa de idade, a vida já é parada. Você não tem um neto para perturbar lá e não sai de casa, né? Então é gostoso. Você vê essa mudança. Às vezes você termina um tratamento, aí até uma senhorinha, rapaz, começa a passar batom, começa já a se cuidar, começa a ficar mais vaidosa. Fala, cara, então o efeito já caiu até na cabeça antes do dente, né? Então é gostoso essa parte, cara. Sou suspeito para falar que isso aí eu gosto. Né? Nossa, é bonito. Eu acho uma das profissões mais bonitas, assim. Claro que tem várias, todas as profissões são muito úteis, importantes, mas a odonto, acho que talvez por ter convivido tanto assim, eu acho realmente, percebo o quanto que isso muda radicalmente a vida da pessoa ali de um mês para o outro, às vezes, né? É muito rápido. Uma semana você resolve a vida da pessoa. Cara, é muito legal. E, assim, pra gente ir encerrando, infelizmente a gente tá com um tempo meio curto aqui, mas fica, inclusive, o convite para você retornar aqui quando inaugurar a nova clínica. A gente quer conhecer, mostrar pro pessoal. Mas fala um pouquinho, então, Lucas, como que um paciente pode fazer para entrar em contato com você, passa os seus contatos, oportunidade aí também para você informar como que faz para ser atendido pelo Lucas Falco, Dr. Lucas Falco, implantodontista de Bauru. Sim, eu vou deixar o contato, então, do meu número para entrar em contato. A gente trabalha com um horário agendado, né?
para a gente não deixar também as pessoas aguardando muito. E seria mais por WhatsApp mesmo. Ou até a gente tem Facebook, Instagram, dá para tentar entrar em contato por lá. Mas eu prefiro até a ligação, WhatsApp, o jeito que o pessoal achar melhor aí. Qual o endereço lá da Nova Clínica que você tem? A Nova Clínica é José Demarche 107. Fica próximo ao UPA. Fica próximo ao UPA do Meridota. Bacana. Aí, pessoal, assim que tiver os endereços, tudo certinho, a gente vai divulgar aí. Vamos trabalhar junto nisso aí, meu Felipe. Conte sempre com a gente aqui. Eu vou colocando aqui os dados embaixo para você acompanhar o trabalho do Dr. Lucas e desejar aqui muito sucesso para você, Lucas. A gente acompanha o seu trabalho aí há alguns anos, torce muito por você, espero que você alcance os objetivos com esse novo empreendimento. E tem uma vida um pouco menos estressada, né? Porque, apesar de ser quase impossível, mas para quem resolve abrir a empresa tem que estar disposto e você já mostrou que está. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo, cara. Sempre uma alegria estar conversando. Nada diferente do que os nossos bate-papos aí, só que gravado, né? Pois é, a oportunidade que a gente tem de registrar esses momentos, né? E você que está acompanhando a gente aí no Instagram, no YouTube, deixa o like, compartilha com quem você gosta. Tem também o nosso conteúdo no Spotify, galera que gosta de curtir um podcast aí enquanto está trabalhando. Obrigado pela audiência. E acompanhe também os nossos cortes, tanto no TikTok quanto no Instagram, no YouTube Shorts. E se você que tem interesse de participar de um TEDcast, entre em contato com a gente aqui, pode visitar aqui o estúdio da TED Marketing, aqui no centro de Bauru. E a gente vai ficar muito feliz de receber você aqui para poder gravar um episódio. Até a próxima e fiquem com Deus. Está começando mais um episódio do TEDcast, um programa